Bom, pessoal, então eu vou começar aqui da onde a gente parou da última vez. Vamos lá. Todo mundo consegue ver minha tela? Droga, 8 horas, a obra começa 8 em ponto. Tá fazendo muito barulho aí pra vocês? Só um pouquinho, mas só perto do microfone dá pra ir. É pouco então. Eu vou só fechar a janela porque eu acho que alivia um pouquinho o barulho. Peraí. Bom, vamos ver se melhora. Bom, pessoal, então, na aula passada a gente estava falando sobre esses modelos de Spike and Slab, né? O objetivo de falar sobre isso eram dois, basicamente, né? Primeiro, porque é uma modelagem... Spike and Slab é bem usado para a seleção de variáveis. Além disso, a gente pode ver seleção de variáveis como seleção de modelos alinhados, né? Onde um modelo está dentro do outro. E, além disso, bom, a gente está no contexto de estatística computacional, né? Como a gente está vendo aspectos práticos de MCMC, eu acho que nesse caso específico de Spike and Slab, a gente tem oportunidade de... uma boa modelagem para exemplificar a questão de amostragem de Gibbs por blocos, né, em comparação com amostrar cada parâmetro univariado, né, como a sua própria condicional completa. Então acho que esse é um ponto. E também o ponto da marginalização é importante. Tem modelos que, se você rodar se você implementar MCMC ou Gibbs, né, sem marginalizar, você fica travado, né? E aí a marginalização acaba possibilitando, né, que você implemente os algoritmos e às vezes ele simplesmente acelera as coisas, né? Então é uma ferramenta que é bom da gente ter, né? É bom a gente ter essa prática, tá? Aí na aula passada a gente viu o seguinte: eu fiz a definição, uma primeira formulação do modelo que simplesmente zerava certos efeitos de covariáveis, né? Então a gente tinha um modelo de regressão YI com distribuição normal, média mi, variância sigma 2, e a média era uma combinação linear das covariáveis, né? Onde os efeitos, né, os parâmetros que modelam a combinação linear, os pesos, né, que são beta e delta, eles podem ser zerados, né? Como assim? Você tem os efeitos beta das covariáveis e, a depender do valor de delta, esses caras eram zerados ou não, né? Então beta é um vetor de dimensão d e o delta também. Quando o delta é 1, beleza, né? Vai dar esse produto, produto entrada-entrada, vai dar 1 vezes o beta k, então o beta k continua. Se o delta for 0, vai ficar 0 vezes beta k, e aí aquela coluna xi não influencia o y, certo? Então essa formulação está fazendo isso, né? Ela está selecionando as variáveis, está selecionando quais colunas de x têm efeitos, né, sobre y, tá? E aí então esse delta k a gente bota a priori Bernoulli para ele, porque ele é uma variável aleatória que assume valor 0 ou 1, né? Ele ou é 0 ou é 1, então a gente coloca no priori Bernoulli. E as outras a gente pode botar, por exemplo, essas daqui que ajudam em termos de conjugação, né? A gente consegue conjugação da condicional. A gente viu isso com um pouco mais de detalhe na aula passada, tá? E aí o que a gente viu foi o seguinte: nessa primeira versão a gente consegue condicional completa para todas as variáveis, né? Para o beta k, para o delta k, para o pk, que é a probabilidade de delta k ser igual a 1, e para o sigma menos 2 a gente também consegue conjugação, tá? Esse é um caso de Gibbs sem blocos, né? Porque cada parâmetro, cada entrada do vetor paramétrico tem a sua própria condicional completa, tá? Ou seja, eu estou, por exemplo, amostrando cada beta k
dado todos os outros beta Ks, todos os outros betas com índice diferente de K, tá certo? E a gente viu, bom, dá para fazer, né? Tudo é conhecido analiticamente, não tem problema nesse sentido. O problema é que isso é lento, né? Esse algoritmo é lento. Por quê? Principalmente, a lentidão dele está principalmente aqui, nos betas. Porque eu vou mostrar cada beta separado e, além disso, cada um deles envolve um somatório duplo, né? Onde esse somatório varre todos os dados e todas as colunas diferentes de K. Né? Isso para cada K aqui, né? Então cresce muito rápido, né? O tempo computacional para amostrar dessas distribuições, né? Simplesmente pela quantidade delas e porque cada uma envolve um somatório duplo. Eu programei no R, então o somatório duplo vai ficar bem lento. E a gente viu isso, né? A gente viu que o modelo ficava lento. Mais do que isso, a gente viu nos resultados que as probabilidades a posteriori, né, de cada coluna, de cada covariável estar presente, elas não eram muito altas, não eram muito próximas de, sei lá, de 1, né? Não era 0.9 ou 0.8, eram coisas como 0.3, 0.2, 0.4, tá certo? Enfim, mas o maior problema era a demora, né? O custo computacional elevado para implementar esse algoritmo. Isso vem basicamente pelo fato de que a gente está mostrando cada beta, né, condicional a todos os outros, tá? Bom, até aí é só uma revisão, né, do que a gente viu na aula passada. Esses comentários aqui a gente fez em mais detalhe, né, a questão de mostrar o beta dado delta e depois delta dado beta. E aí a gente definiu um modelo na sua versão 2, né? A ideia é a mesma, mas a gente faz de uma forma equivalente. Deixa eu ver. Bom dia, Gabriela. Então a gente faz de forma equivalente. Oi? Bom, então a gente faz de forma equivalente, né, ao modelo anterior, à especificação anterior. Só que agora a questão é a seguinte: eu não vou ter mais um delta para cada beta, né? O que eu faço eu tenho que cada um dos betas, cada um dos efeitos das covariáveis, vem de uma mistura de distribuições, né, com uma probabilidade normal, os betas são normais, e com outra probabilidade, o complementar dessa probabilidade, a distribuição de beta é dada por uma delta de Dirac no zero. O que isso quer dizer é que quando πk é igual a zero, o beta é igual a zero com probabilidade 1. Então tá aqui, ó. Se πk é igual a zero, então beta k é igual a zero quase certamente, tá? Esse delta aqui, pessoal, é a medida delta de Dirac, que é meio chato isso, né? Mas você pode ver isso como se fosse, como se dissesse assim, a probabilidade do beta k igual a zero é 1, tá? Ou seja, beta 0 igual a zero quase certamente, tá? E, bom, e aí quando πk é igual a 1, o beta vai ter distribuição a priori normal, tá? Então, é um caso de mistura, né? A variável aleatória beta, ela é uma mistura de variável discreta, no caso igual a zero, né, com uma variável contínua, que é a normal, tá? Então, a ideia disso, né, é que a gente vai ter um gráfico da priori de beta, é assim, né, tem uma parte normal e uma parte, né, que dá uma probabilidade positiva para o zero, tá certo? Então, isso aqui eu vou botar o beta k, e aqui eu tenho a P de beta k a priori, né? Mas aí é dado sigma 2 e dado π2, tá certo? Tá? Então por isso chama Spike and Slab, porque a gente tem o slab, que é a montanha, e o spike, que é a probabilidade de 1 zero, tá? E aí a gente completa as priores da seguinte forma, né? Pode botar uma Bernoulli para o πk e os pk's
Bom dia. Onde eu parei? E os PKs vão dar a probabilidade de πk ser igual a 1, certo? Então, é muito parecido com a formulação anterior. Tá? Até aqui só uma recapitulação mesmo da aula passada. Tá? Aí a ideia é a seguinte: quando a gente define o modelo desse jeito, fica mais conveniente do ponto de vista das contas, né? E do ponto de vista da implementação do algoritmo. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir fazer porque aí a gente vai conseguir amostrar os betas todos juntos, tá certo? Então essa que era a questão, amostrar todos os betas juntos. O que a gente viu que dava problema era que, bom, se a gente simplesmente mantiver essa formulação, né, e a gente for tentar mostrar cada beta separado, era o seguinte: cada entrada do vetor θ, né, da sua condicional completa em separado, a gente não sai do lugar. Por quê? Porque vamos pensar, se o beta k igual a zero, a gente falou sobre isso na aula passada, se o beta k igual a zero, então obrigatoriamente o πk tem que ser zero, certo? Porque se o beta k for zero, não tem como ele ter vindo da normal e ter dado exatamente zero, né? Então eu sei que se eu ver lá que o beta k é zero, o πk associado tem que ser zero, né? Então quando eu estiver mostrando de P de πk, dado que o beta k é igual a zero, né, isso aqui, né, resulta em πk igual a zero quase certamente, certo? Tá? Porque se o beta k é igual a zero, eu sei que πk é zero. E o contrário, o que acontece? E o que vai acontecer quando eu chegar na condicional completa? Então essa é uma etapa de amostragem, né? Vou amostrar do πk, dado o beta k e todos os outros parâmetros. Ficou faltando aqui colocar que é dado todos os outros parâmetros também, dado y e dado todo isso. E o que vai acontecer quando eu for mostrar o p de beta k, dado o πk, né, que corresponde a ele, digamos, quando o πk é zero, né, y e todo o resto? O que vai acontecer? Bom, se eu sei que o πk é igual a zero, então eu sei que o beta é zero também, certo? Então beta k é igual a zero. Aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que inicializar o algoritmo em algum lugar. Se eu inicializar o πk, algum dos πk's como sendo zero, na hora que eu chegar aqui o beta k vai ser zero. Aí na próxima iteração, quando eu for amostrar desse cara, o beta k vai ser zero, então o πk vai ser zero de novo. E aqui quando eu mostrar daqui o beta k vai ser zero de novo, então o beta k vai ser zero sempre, certo? Então o modelo fica travado, o algoritmo fica travado no zero. Toda vez que um dos dois for zero, ou um πk qualquer, ou o beta zero qualquer, for igual a k, o outro vai ser igual a k também, e vai ser igual a zero também, desculpa, e eles vão ficar assim para sempre, tá? Então isso dá problema. Agora, qual que é a solução para isso, né? A solução aqui é, bom, eu não posso mostrar o πk do beta k e depois o beta k do πk. Eu tenho que mostrar conjuntamente, né? Então a ideia seria amostrar do vetor πk e o seu beta k, né? Amostrar os dois conjuntamente da condicional completa, dado todo mundo, né? Todos os y e todos os parâmetros θ menos o πk e o beta k. Certo? Tá? Então se eu mostrar dessa conjunta, beleza, né? Porque aí eu vou mostrar conjuntamente, né? Se eu mostrar o πk igual a zero, o beta k vai ser zero, e se eu mostrar o πk igual a 1, né? Então aí eu vou mostrar o beta k de uma normal, tá? Então essa é a ideia. E para eu mostrar da conjunta, né, eu vou mostrar de πk dado beta e de beta, ou ao contrário, né? Eu posso mostrar de πk, né? Vou mostrar primeiro πk de p de πk dado y e θ menos πk e beta k, certo? Aqui é importante incluir o beta k aqui, né? Ou seja, tirar ele da condicional completa.
Então é como se eu estivesse mostrando aqui, tipo, da marginal, né? E no passo 2 eu posso mostrar de beta K dado πk, certo? Porque aí eu vou ter P de beta K dado Y. Agora eu vou incluir aqui no condicionamento πk, e o θ, o meu parâmetro θ, vai ser menos o beta K só. Tá? Todo o resto vai aparecer lá. Tá bom? Aqui eu nem precisava incluir o πk, né? Porque quando eu digo que a θ menos beta K, já está incluído o πk lá dentro. Tá bom? Então a ideia é essa, né? Então vou mostrar de 1 e depois de 2. Até aqui, tudo bem, pessoal? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Acho que foi onde a gente parou de fato. Alguém não entendeu essa passagem? Essa daqui? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Tá, beleza. Bom, então o que vai ser, qual vai ser a passagem mais diferente daqui nessa nova forma de definir o amostrador de Gibbs? Essa daqui é tranquila. Essa daqui é fácil, certo? Porque é a condicional completa, né? Certo? Essa aqui é a condicional completa. O mais chato é essa daqui. Tá? Eu não vou fazer com X porque pode dar a ideia de que é impossível, né? Ela só é um pouco mais difícil, mas dá pra fazer. Mais difícil porque tem que fazer mais conta, só por isso. Mas a conta dá pra fazer de forma analítica, tá bom? Então essa aqui é a ideia, tá, pessoal? A gente vai a gente vai mostrar primeiro o π e depois o beta dado π, tá? É uma forma de fazer isso. Só que para eu mostrar do π, eu preciso retirar o beta, né, da condicional completa. Então como é que eu faço isso? Vamos lá para o slide. Para eu poder fazer isso, o que eu tenho que fazer é marginalizar, tá? Então vou escrever aqui daqui a pouquinho. Então fiquem com isso em mente, né? O passo do π vai ser o mais chatinho. Aí eu só vou passar aqui brevemente e vou deixar para vocês como exercício, tá? Fazer essa verificação dessas condicionais completas, tá? Mas é bem tranquilo. O que vai acontecer? A gente vai... como é que funcionaria o Gibbs, né, para as condicionais completas? Eu tenho como θ o meu vetor que contém beta, os p's, os p's, o tal menos 2 e o sigma 2, tá certo? Aí eu vou lá, faço a condicional completa do pk, vai dar uma beta, tá? Faço a do tal menos 2, vai dar uma gama, também conhecida. Faço a do sigma menos 2, vai dar uma gama também. E quando eu for, isso que é o interessante, né? Quando eu for fazer dos betas, ele vai dar uma normal, tá certo? Né? Depois que eu conjugar. Então ele vai dar uma normal, cuja média é essa daqui, né? Então como é que eu leio isso, né? A minha média depende do sigma, depende da sua matriz de covariâncias, e a matriz de covariâncias é essa. Aí como é que eu leio isso? Isso é x transposto menos S0, que é o conjunto de índices K para os quais o πk é zero. Então tem que ver lá, né? Quais são todos os pKs que dão zero, certo? Quais são todos os pKs que dão zero? São os pKs para os quais o K pertence a S0. Então eu vou tirar eles da coluna, né? Da coluna de X, e fazer X transposto X mais tal menos 2 identidade, tá? Esse D menos D0 é só para marcar que a identidade tem dimensão D, que é a dimensão de beta, né? Ou de P também, que é a mesma coisa, tem a mesma dimensão, menos D0, onde D0 é a quantidade de elementos em S0, tá certo? Porque tem que ser compatível, né, pessoal, com esse novo X. Então, é o X que você obtém removendo colunas, tá certo? Tá. Então, o beta a gente consegue mostrar conjuntamente, tá? Então, ainda é um pouquinho mais geral do que aqui, né? Aqui, o que eu fiz, o que eu deveria fazer, né? Isso aqui é para K igual a 1 até D,
Tá? E aqui, na hora de gerar, eu vou gerar de todos os betas, dado todos os deltas. Tá bom? Todos os deltas não, desculpa, todos os pis. Tá? Então aqui é meio que sem índice. Tá? Então, na hora de retirar daqui, eu vou retirar todos os betas. Tá? E vou retirar todos os pis. Não, todos os pis mantêm, na verdade. Tá bom? Então, é um pouco mais geral aqui e tem essa conveniência, né? Que eu gero todos os betas de uma vez só, ao invés de gerar um beta dado todos os outros, tá? E se a gente olhar para essa expressão, é bem parecida com a regressão, tá? Com o modelo de... com o caso de regressão normal bayesiana, tá certo? A condicional completa é bem similar, tá? Então, todo mundo entendeu a ideia, pessoal? Sim, professor. Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a parte que é mais um pouquinho mais desafiadora, tá? Que é a novidade aqui no negócio, mas vocês vão ver que não é tão difícil, tá? Só é um pouco de tem que só prestar atenção, né? Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Então o que eu vou fazer agora vai ser o processo de amostragem desse cara aqui, tá? Então vamos lá, primeira coisa, para a gente poder entender, né, como funciona esse passo. O que eu quero mostrar? Quero mostrar da condicional, eu quero mostrar de π índice K, né, mas eu quero marginalizar o BK. O que quer dizer marginalizar o BK? Quer dizer que eu quero extrair o BK do condicionamento, tá? Eu não quero condicionar em BK, porque eu já sei, se eu vendo o valor de BK, eu já saberia o valor de π direto. Então, eu tenho que mostrar sem ser dado BK. Aí, como é que a gente faz isso, né? É um pouco diferente da conta condicional completa, que a gente está habituado. A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que resolver uma integral, certo? Por quê? A gente vai ter que escrever a expressão da conjunta, isso aqui é P de y dado θ, certo? Então a gente vai y e θ, desculpa, então é conjunta de y e θ. E aí a gente vai ter que pegar dessa conjunta e vai ter que tirar o beta k da conjunta, certo? Tá? Porque o beta k ele aparece aqui dentro do θ, né? Só que eu quero definir o meu modelo como se o beta k não existisse, entendeu? Então vou marginalizar o beta k fora, tá? É claro que dependendo da formulação do modelo, essa integral vai mudar, né? Se eu mudar a priori de beta, por exemplo, essa integral pode dar uma coisa totalmente diferente, tá? Mas a formulação do modelo, ela vai me fornecer, né, um modelo marginalizado sem o beta aqui dentro, certo? Depois que eu resolver essa integral, né, o que eu tenho dessa integral aqui é o P de y e todos os θs conjuntamente menos o beta k. Fez sentido, pessoal? Fez. Beleza. Alguém não entendeu? Bom, então vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou escrever aqui do lado o modelo na sua formulação conjunta, tá? Vou escrever aqui em preto. Aí para isso eu vou precisar subir aqui para olhar a expressão do modelo certinho, tá? Só porque vai facilitar na hora da gente olhar lá e ver o que acontece com as marginais na hora de marginalizar. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui a conjunta, né? Então a gente tem esse pedaço, vai ficar P. A conjunta é P de y e θ, né? Isso aqui vai ser igual a produto P, y, i, dado a beta e sigma 2, vezes, aí aqui vai vir o produto em K, indo de 1 até D. Então, K indo de 1 até D, onde eu estou? No beta K. Aí aqui vai vir P de beta K
dado, mas para mostrar o beta-K eu preciso do πk e também preciso do sigma 2, também preciso do tal a menos 2, do tal a 2, né? Então faz tal 2 ou tal menos 2. Beleza, então já fiz a do beta-K, agora eu preciso gerar os πks. Então vai vir aqui também produtório K indo de 1 até D, P e K. Para o amostrado πk, eu dependo do... preciso saber os pKs. Vezes, de novo, o produtório em K igual a até D. Agora eu vou gerar os pKs, né? Então vai ficar P de pK. Então estou aqui, já gerei. Agora falta o tal a menos 2 e falta o sigma menos 2. Tá bom? Aí terminei a conjunta. Alguém não entendeu a expressão? Tá claro que a expressão tem que ser essa daqui? Para a conjunta? Tudo bem, né? Então vamos lá. Então, uma vez que eu já fiz isso aqui, eu consigo simplesmente fazer prosseguir com as contas, tá certo? Então eu vou apagar isso aqui para ficar mais limpo. Eu parei aonde, né? Eu escrevi isso aqui, que é exatamente a integral dessa expressão que eu estou fazendo aqui do lado esquerdo, tá bom? É a integral disso tudo aqui, com respeito ao beta-K. Bom, aí vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa integral, né? Aí, pessoal, eu estou mantendo aqui o sinal de proporcionalidade, tá? Por quê? Porque é uma conta de condicional completa, tá? Tudo bem? Só que eu vou poder jogar fora tudo que não for o πk, certo? Tudo que for função multiplicativa de coisas que não dependem de πk eu posso jogar fora, tá? E o beta-K não, o beta-K eu não posso jogar fora, eu tenho que marginalizar, tá? Essa que é a diferença. Mas eu vou manter o sinal de proporcionalidade porque ele vai continuar sendo útil na hora de fazer as contas. Então vamos lá. Então tem que integrar essa expressão aqui, que daqui é da conjunta. Isso aqui vai dar o seguinte: vai ficar integral menos infinito até mais infinito, né, de verossimilhança, que é esse pedaço aqui, tá? É a verossimilhança, vezes, aí eu entrei aqui com esse segundo pedaço, que é o produtório em todos os beta-Ks dado πk, tá vendo? Só que eu quebrei esse produtório em dois pedaços. Um pedaço que leva em conta os índices que são diferentes de K, e o outro pedaço considera o índice K, tá certo? Mas se eu juntar esse produtório com esse aqui, dá esse aqui, tá certinho, tá bom? Então eu só fiz essa separação que depois ela vai ser útil, né, na hora de explicar. E vou continuar fazendo, né? Então aí depois vai vir produtório de pk dado pk, que é esse pedaço aqui embaixo, tá? Depois produtório de pk, que é esse pedaço que está aqui, tá certo? Aí você pergunta, mas aonde foi parar o p de tal a menos 2? Foi para a constante de proporcionalidade. Aonde foi parar o p de sigma menos 2? Também, tá certo? Porque esses caras não dependem de πk. Então, como eu estou fazendo condicional completa, eles saem fora para a constante normalizadora. Todo mundo acompanhou? Tá? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer com esse pedaço aqui, certo? Por quê? Esse pedaço não depende do beta-K. Então, ele é uma constante em termos desse processo de integração, tá certo? Então, ele pode sair da integral. Então, esse pedaço todo aqui vai sair da integral. E esse pedaço depende de quem? Dos beta-Ls que não são beta-K, dos πk que não são beta-K, do sigma 2 e do tal 2. Então, isso aqui é uma constante em termos da constante do sinal de proporcionalidade. Então, isso aqui também vai embora, tá? Eu só escrevi no slide para poder justificar para vocês, tá? Mas eu não precisava escrever, porque ele também vai para a constante de proporcionalidade.
bom? Ou seja, quando eu terminar de fazer essa primeira eliminação de variáveis aqui, eu vou ficar com o integral da verossimilhança vezes a priori do beta-k dado o pk, vezes a priori do pk dado o pk, tá certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa integral aqui, certo? Eu preciso resolver essa integral, né? E integrar com respeito ao beta-k, tá certo? Então, aí outro ponto, tá, pessoal, que a gente pode se perguntar. Pode pensar assim, professor, mas aqui, por exemplo, né, onde aparece essa verossimilhança, não tem picar, tá certo? Aí nessa verossimilhança não aparece o picar. Por que eu tenho que manter, já que eu tenho constante de proporcionalidade aqui, né, que está sendo avaliada em termos de picar e aqui não tem picar? Por que eu mantenho? Bom, eu mantenho porque aqui dentro tem o beta-k e o beta-k eu estou integrando, tá certo? Então, esse beta-k, esse cara que eu não posso tirar, porque na hora que eu estiver resolvendo a integral, isso pode mudar, né, a função de picar resultante, tá certo? Então, só preciso tomar cuidado com isso. Não posso tirar da integral coisas com respeito às quais eu estou integrando, tá bom? Ficou claro para todo mundo que o que eu preciso fazer é resolver essa integral aqui? Bom, beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que a gente faz isso, né? A princípio, eu já sei que deve funcionar. Por quê? Porque esse pedaço é normal, esse pedaço é normal multivariada, mas se eu for olhar só em função do beta-k, é normal univariado, certo? E aqui o pk, ele vai ser ou 1 ou 0, então ele vai ativar um pedaço ou desativar um pedaço, tá? da conta. Ele vai meio que bifurcar a conta em dois caminhos, tá? Então, como é normal com normal, assim, muito entre aspas, né, eu sei que eu vou conseguir resolver a integral. E é univariado, então vai ser tranquilo, tá? Então, eu meio que já sei a princípio que a gente vai conseguir resolver, tá? Então, vamos lá. Aí, como é que a gente faz? A gente quer calcular a condicional completa do π, dado todo mundo, menos o próprio π e o beta-k, tá? E aí o que eu vou fazer? Bom, esse pk só pode ser duas coisas, ele só pode ser 0 ou 1. Então, primeiro, eu vou calcular a probabilidade dele ser 0, né, que é o que eu botei aqui, e depois eu vou calcular a probabilidade dele ser 1, tá? Mantendo a proporcionalidade e depois eu normalizo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver primeiro o caso onde pk é igual a 0. Então, como é que eu faço a probabilidade a posteriori, condicional, né, de pk ser igual a 0? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá naquela integral, vou passar lá para cá, para esse canto, para a gente não se perder. Vai ficar P de pk dados y e θ menos beta-k e pk, proporcional, integral menos infinito mais infinito, P, y dado beta e sigma 2, P de beta-k dado pk, sigma 2, tal 2, P, pk dado pk. Droga. Tá? Então, é essa integral aqui que eu quero resolver. Aí, como é que vai ficar isso? Bom, eu vou ter o seguinte. Eu quero calcular a probabilidade de pk igual a 0. Então, em todas as aparições do pk aqui, ó, eu vou fazer igual a 0. Tá? Então, e aqui... e aqui também, né? O que é meio... O que pode ser um pouquinho... Não posso dizer... é um pouco escondido, digamos assim, né? Porque se eu quero a probabilidade do pk igual a 0, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir em toda essa expressão aqui, onde aparece pk, eu substituo por 0, tá? Só que, né, aí tem um porém. Essa verossimilhança depende do beta, certo? Que é um vetor.
Agora, se o pK for 0, o beta-K tem que ser 0, tá certo? Se eu plugar aqui um valor de beta-K diferente de 0, né, dá zero essa probabilidade aqui, tá certo? Mas vai ser igual a 0. Então, o que vai acontecer? Essa integral, que foi a integral que eu coloquei aqui, né, ela vai assumir que o pK é igual a 0, calcular essa, quando a gente escrever essa verossimilhança aqui, né. Em todas as outras, olha, o condicional onde aparece o pK é sempre pK igual a 0. Tá? Quando eu vier para cá, ó, aí na linha de baixo, eu só transformei as coisas, né? Então, se eu sei que o pK aqui é igual a 0, então eu sei que o beta-K é 0, tá certo? Então, foi a passagem daqui para cá. Então, vai ser uma normal em Y, o vetor de médias é x vezes beta, e a matriz de covariância é σ2 identidade, tá certo? De dimensão n. E aqui eu preciso lembrar que o beta-K está sendo 0. E aí, pessoal, vai vir o seguinte, né? Aqui vai vir vezes a delta de Dirac avaliada em beta-K. Por quê? Por causa desse pedaço aqui, ó, desse pedaço. Essa é a distribuição de beta-K dado pK igual a 0. Eu tenho que lembrar que o beta-K, desculpa, é 1 menos pK, delta de Dirac em 0, mais pK normal 0, σ2 tal 2. Então, se eu sei que o pK é igual a 0, esse pedaço aqui é 1 e esse pedaço aqui é 0. Então, isso aqui morre e eu fico com o beta-K se distribuindo, tendo distribuição dada pela medida delta de Dirac, ou seja, o beta-K é igual a 0. Certo? Então, esse pedaço aqui, pessoal, ele está me informando que beta-K é igual a 0. Só isso, tá? Então, quando eu for integrar com respeito, e tiver essa medida, né, da delta de Dirac, eu estiver integrando com respeito a beta, essa integral aqui, ela vai ser a mesma coisa que simplesmente pegar todo o resto e trocar a aparição de beta-K por 0. Tá? Aí, por isso, quando eu venho dessa coluna, dessa linha para cá, o resultado dessa integral todo aqui, né, é simplesmente avaliar a normal de y, mas fazendo com que o beta-K seja 0, tá? E os valores de beta-K são os outros valores que estão aqui, né? Os valores dos outros betas, beta-L para L é diferente de K, tá? E falta só esse pedacinho aqui, né? Esse que é o P de pK igual a 0 dado pK, é 1 menos pK, tá? Porque o pK é bernoulli. Então a probabilidade de ser 0 é 1 menos a probabilidade de sucesso. Essa probabilidade de sucesso não depende do beta-K, então ela sai da integral, sai do integrando e aí vem para cá para o finalzinho, tá bom? Ou seja, pessoal, essa integral foi fácil de resolver, né? Tá? Eu, de fato, não precisei integrar, digamos assim, né? Porque eu tenho uma medida delta de Dirac aqui. Então, quando eu integro sobre uma medida de delta de Dirac, o valor vai dar exatamente avaliar a função que está no integrando, substituindo o valor de beta-K sendo igual a esse carinha que aparece aqui. Fez sentido, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar? Tudo bem, né? Sim, sim. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. A gente já calculou a probabilidade do pK ser igual a 0, tá? A menos de constante de proporcionalidade, que eu ainda não conheço. Como é que eu vou saber essa constante? Eu tenho que fazer a mesma coisa para o pK igual a 1, para saber qual é se ele é proporcional ao quê, né? Qual a expressão. E depois eu divido pela soma dos dois. Aí eu normalizo, né? Eu tenho de fato a probabilidade do pK ser igual a 0. Então, esse primeiro pedaço, ok, ele foi relativamente simples, né? O que dá um pouquinho mais de trabalho é o pedaço 2, né? É calcular a probabilidade do pK ser 1, tá? Isso aqui vai ser proporcional. Então, vamos lá, o que acontece? O início da conta é o mesmo. Eu vou querer P de pK igual a 1 dado todo mundo, menos o beta-K e o pK, tá?
Então, tem que integrar fora o beta-k, mesma coisa. A expressão, pessoal, é essa daqui, né? Que é igualzinha a essa que aparece aqui, só que eu vou trocar onde tiver o pk igual a 0, eu vou botar igual a 1. Então, vai vir aqui e aqui. Então, aqui o pk é 1 e aqui o pk é 1 também. Então, fica exatamente assim, ó, tá vendo? Aqui eu tenho que lembrar que o pk é igual a 1, aqui também e aqui também. Então, vamos lá. Aí, como é que a gente escreve, como é que a gente faz isso, né? Se o pk aqui é 1, é porque não tem nenhuma restrição sobre o beta, né? O beta pode ser qualquer coisa positiva ou negativa ou até mesmo 0, tá? Então, esse lembrete aqui embaixo, ele não está me dizendo assim nada a respeito do beta. Ele só está dizendo que, bom, o beta tem probabilidade 0 de ser igual a 0, tá? Bem como qualquer outro valor. Então se mantém, tá vendo? A verossimilhança se mantém vindo, né, da normal multivariada. Esse pedaço que é a priori do beta, lembra, ela ou é a delta de Dirac ou é a normal. Como pk é igual a 1, então ela vai ser a normal, certo? Então eu estou no slab aqui, tá? E o p de pk igual a 1 dado pk é o próprio pk, tá vendo? Aí ele sai da integral. Então o que eu preciso fazer é um processo de integração usual, tá, pessoal? Isso aqui é uma integral que a gente meio que está acostumado a calcular já desde inferência em problemas de regressão, né? Certamente vocês já devem ter feito conta parecida com essa lá com o Abanto na disciplina de MLG, tá certo? É bem usual fazer esse tipo de conta. O que eu vou fazer? Eu tenho a priori para beta-k e eu tenho aqui a verossimilhança, tá? Então o que eu tenho que fazer é integrar fora o beta-k, eu consigo resolver porque aqui é uma gaussiana e aqui é uma gaussiana também, né? Então, aí o procedimento vai ser exatamente isso, resolver essa integral aqui, tá? E aí, pessoal, nota o seguinte, né? Que aqui eu já coloquei o resultado da integral. Nota que aqui tem pk, né? O pk aparece aqui, tá vendo? E todo esse resto, né, é essa integral que aparece, que aparece aqui dentro. Então, vamos resolver a integral para poder... Eu não vou resolver ela em todos os detalhes, tá, pessoal? Mas eu vou deixar para vocês completarem como exercício. Eu só vou chegar até um certo ponto onde a ideia é convencer vocês de que daqui para frente é fácil fazer, tá? Não que seja difícil em algum ponto, mas é só porque, como é uma coisa meio estranha, eu vou mencionar logo no começo e aí depois eu deixo vocês completarem, tá? Então o que eu preciso fazer é resolver essa integral aqui, menos infinito, mais infinito, normal, eu já posso botar direto, já aparece aqui, proporcional a isso aqui, vezes raiz 2π sigma 2 elevado a menos n sobre 2 esp. Eu só estou escrevendo quem é esse pedaço, tá? É uma normal multivariada, então vai dar esp de menos 1 sobre... aqui talvez seja melhor... acho que é melhor escrever assim. Y menos x beta transposto sigma menos 2i, que é a matriz de covariâncias, y menos x beta. Então, isso completa esse primeiro pedaço aqui. O segundo pedaço, vou escrever aqui, vezes, agora é a priori, né, essa normal. Então, vai ficar raiz de 2π, sigma 2 tal 2, elevado a menos meio. Não, aqui não é meio, né, pessoal? Aqui é menos n. Porque a raiz já está aqui, né? Então aqui é menos 1. Não ficou estranho isso, mas tudo bem. Mas não está errado. Exponencial de
menos beta transposto sigma menos 2, tal menos 2 identidade, beta. Tá certo? Integral com respeito a beta k. Então, isso termina esse pedaço. Tá? Então, um está aqui em cima e o outro aqui embaixo. Então, vamos lá. Proporcional a integral de menos infinito a mais infinito. Agora, o que eu tenho que fazer? É uma integral com respeito a beta k. Então, eu tenho que separar o beta k aqui. Tem que fazer aparecer beta k nesse pedaço. Ele já está aparecendo porque ele está dentro do vetor beta. Ah, esqueci do meio. Esqueci do meio aqui. Porque o beta k já aparece aqui dentro e aqui também vai aparecer. Só que eu quero explicitar eles, tá? Porque eu vou ter que integrar com respeito a eles e todos os outros betas vão aparecer, né? Vão aparecer no resto da expressão. Então vamos lá, resolvendo aqui, né? E juntando aqui alguns pedaços. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2π, sigma 2. Quando eu juntar esse pedaço com esse, vai estar menos n mais 1 sobre 2, tal 2 elevado a menos meio, tá? Eu juntei esses dois pedaços. Agora, para fazer esse aqui, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver como é que eu organizei aqui na minha folha. Ah, sim, tá. Eu vou fazer o seguinte. Vou pedir mais uma folhinha aqui. Aí eu vou olhar para esse pedaço. O que é isso? É y menos x beta. X beta é uma combinação linear das colunas de x, certo? Onde os pesos são os betas, as entradas do vetor beta. Então eu posso escrever isso como sendo aqui menos meio. Aí eu posso escrever como sendo y menos x beta, eu vou escrever como pegar a coluna k de x e multiplicar por beta k, tá bom? E depois eu vou combinar linearmente com o resto, com o restante, que é a matriz x tirando a coluna k vezes o beta tirando a entrada k, certo? Nossa, isso aqui vai ficar bem exprimido. Transposto sigma menos 2 identidade, e aqui vem a mesma coisa, y menos x, a késima coluna de x, beta k menos x menos k e o beta menos k também. Vezes. Aí agora eu tenho que vir para a linha de baixo. Na linha de baixo sobrou só esse pedaço aqui. Nesse pedaço, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade, essa notação matricial nem foi bom eu ter escrito. Porque eu posso escrever assim, né? É mais fácil. Eu estou escrevendo essa a priori. Eu posso escrever como somatório. Peraí, o que eu estou fazendo? Ah, é verdade, essa priori aqui ela é unidimensional, não tinha que ter entrado como se fosse vetor, tá? Desculpa, pessoal, eu olhei errado. Aí aqui seria beta k elevado ao quadrado sobre sigma 2 tal 2. Tá. Então aqui vai ficar assim, menos beta k ao quadrado tal 2. D beta k. A integral ficou dividida, né, em várias linhas. Mas tudo bem, pessoal? Todo mundo pegou aqui que eu tinha feito errado?
Que eu fui meio que, eu olhei aqui o beta como vetor, aí que eu achei que fosse vetor também, coloquei aqui, mas não prestei atenção. Mas esse cara é escalar mesmo, então a conta fica assim, tá? Bom, pessoal, aí como é que eu vou fazer, né? Como é que eu faço a conta desse pedaço? Proporcional menos infinito mais infinito. Aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Só o que me interessa em termos da integral é o beta-k. Todo o resto é constante, né? Então, ó, o que me interessa é esse pedaço e esse aqui. Aí, qual que é a ideia? Deixa eu pegar com outra cor. Azul, pode ser azul. Então, a minha ideia é a seguinte. Isso aqui são 3 partes, né? Eu posso juntar o y com... o y com esse pedaço aqui e chamar tudo isso de z, certo? Tá? Porque é um pedaço que não depende do beta-k, né? É uma outra coisa, né? Isso aqui é meio que, é como se fosse, o z é como se fosse o resíduo do y, né? Com respeito a todas as outras covariáveis do modelo, tá certo? Então esse cara é o meu z. Talvez eu devesse até ter chamado de r, né? Para fazer alusão aos resíduos. Mas aí, nota o seguinte, né? Nota que já apareceram todos os termos que aqui, né, novos que eu defini aqui, mas não coloquei o que era, só coloquei aqui embaixo. Então, esse x bolinha k é a késima coluna do x, e o z aqui é esse z que eu acabei de definir, tá? Como sendo, tá vendo? Y menos x menos k, beta menos k, certo? Que é o resíduo considerando todas as outras covariáveis, ou também, né, supondo que o beta-k é zero, tá? Dá na mesma, tá certo? Então, pessoal, a integral vai ficar desse jeito. Eu vou só colocar aqui a expressão, porque a gente consegue, né, para a gente poder prosseguir. Então, essa integral vai ficar 2π sigma menos 2, pode ser sigma 2, sigma 2 menos n mais 1 sobre 2, tal 2 elevado a menos meio, esp de menos meio, z menos x bolinha k beta k, né? Transposto sigma menos 2i z menos x bolinha k beta k. E aí eu posso até, dentro da exponencial, né, manter esse pedaço aqui também. Então vai ficar como que é? Menos meio sigma 2 beta k ao quadrado sobre tal 2 de beta k. Tá certo? Esse foi isso. Alguma dúvida, pessoal, daqui nessa passagem desse cara para cá? Só reescrevi mesmo o z, né? Aí agora é tranquilo, porque esse pedaço aqui é unidimensional, né? É só um escalar beta, e esse aqui também é um escalar. Então como é que eu vou resolver essa integral? Eu vou ter que misturar esses dois termos, aí eu vou achar algo que é uma normal, a menos de constante de proporcionalidade, e a integral vai dar o inverso dessa constante de proporcionalidade, né, pessoal? Então é isso, eu preciso identificar qual é escrever essa integral em função do beta, né, em função da distribuição de beta, e tomando cuidado com as constantes, tá certo? Aqui eu não posso jogar fora essas constantes aqui, tá? Não posso achar que, como é proporcional, vou jogar fora esse pedaço, vou jogar fora esse pedaço. Não posso, tá? Esses pedaços são importantes. Eles vão ser importantes por quê? Porque exatamente eles não vão aparecer aqui, tá certo? Então não vou conseguir cortar, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu só posso jogar para proporcionalidade o que eu conseguir cortar e for comum aos dois termos, tá? Nesse caso, eu não posso botar para proporcionalidade o 2π sigma e o tal, porque esses caras não aparecem aqui, tá certo? Que é na probabilidade de picar ser zero, tá bom?
pela mesma razão, eu não posso tirar um menos pk daqui, tá? Porque não vai aparecer um menos pk do lado de cá, tá bom? Aqui vai aparecer o pk, né? Vai aparecer exatamente o complementar, tá certo? Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma passagem para ficar claro. Não, né? Eu só vou fazer, só vou fazer mais uma, só para fechar, tá? Eu vou escrever assim: 2π sigma 2 menos n mais 1 sobre 2, tal 2, elevado a menos meio, integral esp menos meio. Aí agora como é que eu lido com isso, né? Com esse pedacinho aqui? Eu posso escrever aí isso aqui vai ficar, esse sigma menos 2i eu posso tirar ele, botar ele para cá, e aí eu vou ter que fazer, né, a conta mesmo, né, a distributiva, z com z, aí vai dar z transposto z, menos, eu fiz esse aqui, agora eu vou fazer esse. Aqui, quando eu fizer esse com esse, vai ficar z xk beta k. Quando eu fizer esse com esse, também vai ficar z xk beta k, certo? Só que transposto. Só que como isso aqui é uma constante, transposto da constante é a própria coisa. Então eu já posso escrever direto, menos 2 vezes z transposto, quando eu fizer esse por esse, né? Z transposto, que pegou o transposto aqui, x bola k beta k, certo? Quando eu for fazer esse pedaço vezes esse, você vê que vai dar igual, vai dar a mesma coisa. Por isso que eu já juntei aqui e botei um 2. Vai ficar, quando eu for calcular transposto, vai ficar beta k, que é escalar, né? X bola k transposto z. Mas x bola k transposto z é a mesma coisa que z transposto x bola k, né? Então, junto os dois. Mas, agora, falta o último termo, que é esse. Né? Então vai ficar beta k ao quadrado x bola k transposto x bola k. Deixa eu tirar esse último pedaço. Menos 1 sobre 2 sigma 2 beta k ao quadrado sobre tal 2 de beta k. Nossa, meu beta ficou horrível. Faltou a chave. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa passagem daqui para cá para baixo? Assim, é um pouquinho complicado, tá, pessoal? Essas contas, tem que prestar muita atenção, tá? Então, assim, eu recomendo que depois vocês tentem fazer, né, para pegar esse costume, né, de marginalizar. E dependendo do que vocês forem fazer, assim, na vida acadêmica, né, principalmente aí no próximo ano, quando estiverem desenvolvendo a dissertação de vocês, talvez seja necessário fazer alguma marginalização em alguma das suas condicionais completas, tá? E aí, nesse caso, volta de novo para esse exemplo e refaz a conta, tá? Mas meio que sem olhar para o slide, só para você garantir que tá sabendo, né, fazer, e depois compara o resultado, tá? Até a gente pegar e fazer de fato a conta, fica uma coisa meio, fica um negócio meio estranho, né? Tipo, a gente não tem certeza, né, de como que as contas estão se passando. Mas depois que a gente faz uma vez, a gente pega o jeito, tá? Isso aqui aparece, esse tipo de marginalização costuma aparecer, sei lá, em alguns casos, tá? Mas aí a ideia é essa, tá, pessoal? Eu vou deixar o resto da conta para vocês completarem, tá? Mas o resultado já está aqui, né? já aparece em todos os termos, ó. PK vai, o PK vai aparecer, porque aqui eu só resolvi a integral, né? Eu não resolvi o PK, mas o PK aparece aqui, tá vendo? Aparece 2π sigma 2 menos n sobre 2, vai juntar com esse cara daqui, certo? Tá? Aqui aparece tal 2 menos meio, então ó, tá aqui o tal a menos 1, tá certo? Tá?
Então, eu preciso só terminar de fazer a conta, vai ser o seguinte, identificar qual é a normal que está aqui e o resultado da integral vai ser o inverso da constante de proporcionalidade que está faltando para que isso aqui seja de fato uma normal, tá bom? É assim que a gente termina o algoritmo. E aí vai ficar desse jeito, eu tenho que calcular essa expressão aqui que é meio gigante, né? Mas é só isso. Tá? Tem que calcular isso vezes essa exponencial. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar para ver se tem uma pergunta no chat. Tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Agora, a gente já terminou, basicamente. Por quê? Porque eu preciso, né, eu já calculei a probabilidade do 1 e a probabilidade do 0, a menos da constante multiplicadora, né, da constante normalizadora. Para eu terminar as contas, eu tenho que colocar uma expressão dividido pela outra, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, aqui eu calculei o P de πk igual a 1, tá? Como 1 menos essa expressão toda aqui. Toda essa expressão representa o P de πk igual a 0, dado y, tá? E o θ, beta k e k, tá? Tanto faz, tá, pessoal? Porque eu sei que o πk é bernoulli, eu só tenho que calcular a probabilidade de sucesso. Essa daqui escreve menos, então eu coloquei essa, tá? Só porque o numerador fica menor, tá? Mas aí qual que é o princípio? O princípio é o seguinte, se eu quero fazer P de πk igual a 0, dado y e os outros tetas, e eu tenho isso aqui com um sinal de proporcionalidade. Agora eu quero fazer sem o sinal de proporcionalidade, para calcular as probabilidades. O que eu faço? Eu vou pegar essa expressão aqui, que é a expressão do πk igual a 0, e vou colocar no numerador. Então aqui vai dar normal y, x beta, sigma 2 e n. Lembrando que para calcular isso, eu tenho que colocar como valor de beta k o valor 0, e aqui vai entrar o menos pk. Tá bom? E eu tenho que dividir pela soma das duas coisas, tá? Então eu tenho que dividir por isso que está aqui, vou até diminuir um pouquinho, mais, certo? Agora eu vou pegar o pedaço do πk igual a 1, que é esse aqui, tá? Bom, aí vai vir todo esse pedaço, tá certo? Tudo isso aqui. Eu vou chamar isso aqui, tudo isso, de A1, então aqui vai vir A1, certo? Tá? Então é isso. Para eu normalizar é só eu pegar o P, né, o K de πk igual a 0, colocar aqui em cima, que eu calculei antes, e somar com A1 aqui. Aí por que eu fiz isso? Né? Para que isso? Porque aí a gente ainda corta mais algumas coisinhas, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma densidade normal, então eu ainda consigo cortar com um pedaço do que está aqui, tá vendo? Que é ESP de menos 1 sobre 2 sigma 2, que depende desse pedaço todo. Então, eu ainda consigo fazer mais algumas simplificações, tá? Preciso fazer? Não, tá? Não preciso. Aí, eu coloquei só porque fica menos coisas para escrever na hora de programar, tá? Então, o que dá para fazer? Dá para simplificar. Simplificando, né, depois de fazer algumas simplificações, depois de pegar essa expressão toda que está aqui e simplificando, né, essa expressão é para o πk igual a 0. Como eu fiz aqui, do πk igual a 1, vai ser 1 menos ela, tá? Aí dá pra ver que todo esse pedaço aqui, né, ele vai cortar. Ele vai cortar com esse, vai cortar com aqui embaixo, e aqui no final das contas vai ficar o A1 dividido por isso, que vai ser exatamente a expressão que está aqui,
tá? Então vai ter um pedaço do A1 que eu vou simplificar com esse pedaço que está aqui. Tá? Então é só isso, tá certo, pessoal? Quer dizer, é bastante conta, tá? Mas dá para fazer, é uma passagem que dá para fazer, tá certo? Então, ó, aqui fica desse jeito, né? Parece uma normal, né? Tem expo de coisa ao quadrado dividido por alguma coisa. Essa coisa aparece aqui com menos meio, né? Então tem uma expressão meio amigável, digamos assim, tá certo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Aí o que eu queria, eu queria só comentar uma coisa com vocês, para vocês terem uma visão bem geral, tá certo? Aqui, pessoal, o que a gente fez? A gente marginalizou a gente marginalizou o beta, certo? E ficou com pk igual a 1. O que aconteceria se eu tivesse mais de uma classe? É claro que aqui no Spikings Lab meio que só faz sentido ter uma classe, ter duas classes, né? Que é o Spike, que é o 1, não, que é o 0, e o Slab, que é o 1, né? Mas se eu tivesse um modelo em que o pk era, sei lá, discreto, né? Como é que eu faria? A única coisa que eu teria que resolver, tipo, se o pk tivesse 3 categorias, eu tenho que resolver 3 integrais, certo? Tá? Uma integral supondo o pk igual a 1, tá vendo? Que é essa daqui. Outra integral supondo o pk igual a 0, que é essa daqui. E uma outra envolvendo, sei lá, pk igual a 2, tá? Então, se eu tiver uma variável discreta, né, eu consigo fazer conta de marginalização. A única coisa que vai acontecer é que para cada categoria possível, eu vou ter que resolver uma integral diferente, tá? Isso acaba sendo trabalhoso muito rápido, certo? Tá? A não ser que eu consiga, tipo, que as contas sejam replicáveis, né? Então, eu tenho K categorias, né? E aí eu conseguisse fazer a conta para uma categoria K genérica e aproveitar uma conta só para todo mundo, tá? Mas esse seria o caminho se o PI tivesse mais possibilidades, né, de dimensão, certo? Outra coisa, marginalizar fora variáveis discretas é sempre relativamente tranquilo, certo? Porque como é que eu marginalizo fora uma variável discreta de alguma condicional completa? Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar e somar, né? Eu vou ter aqui, vamos supor que eu tenho um pi que seja discreto. E eu tenho um vetor lá de probabilidades, uma conjunta y, pi, que é discreto, e outros parâmetros, vou botar até para confundir, e outros parâmetros psi. Aí como é que eu faço para marginalizar fora, né? Para marginalizar, eu vou ter que pegar, se eu quiser marginalizar fora o π, né? Eu vou ter p de psi dado y, né? E π, então vou ter que fazer a soma para todos os valores possíveis de π. Só que se o π for discreto, né, e for finito, digamos assim, eu consigo marginalizar fora disso daqui, né? Faltou também multiplicar por p de π, né, dado y. Tá certo? Então, é basicamente eu pegar a conjunta, né, de todo mundo e somar todos os valores possíveis de π. Tá? Também dá para fazer, tá? Mas aí é específico de cada problema. Então, só estou tentando generalizar um pouco para dar ideia de como fazer isso num problema prático. Então, se você tiver variável discreta, dá para tentar marginalizar. Então, eu queria só mostrar para vocês o seguinte, eu vou botar aqui para rodar, pessoal, uma implementação desse Spikings Lab, tá? Deixa eu ver se é o V3 mesmo que eu quero mostrar. P-chain é o pvec e o p-chain, tá, esse p-chain então é vetor mesmo. Todo mundo consegue ver bem a tela ou fica muito pequeno? Dá pra ver bem.
bem? Beleza. Vamos lá. Eu acho que eu coloquei esses códigos lá para vocês. Então, mas se eu não tiver colocado, só me mandar um e-mail lembrando que eu coloco, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma pastinha aqui no meu computador que tem os códigos que eu estou usando para o Spikings Lab, né? Então, eu fiz o seguinte aqui. Eu gerei o mesmo modelo de antes, tá? É dado simulado, então o problema é meio... é bem bobinho, só para ilustrar, tá? Só porque eu sei quais covariáveis vão sair, quais tem que sair, quais que não tem. Então, eu gerei o y em função de x, só pegando as covariáveis 1, que é o intercepto, x1, x2, x3, x4, tá? Então, coloquei aqui vezes um beta verdadeiro. Agora, os outros, que é x5 até x9, são colunas de x também, mas é coluna lixo, tá? Não foi usado para gerar o y. Então, esses caras todos têm que ser deletados, né, pelo Spikings Lab, né? O Spikings Lab deve entender que esses caras não fazem parte do modelo a posterior. Então, beleza, gerei o y, criei a minha matriz x, né, só para a gente checar, head de x. Então, ó, são 10 colunas, só que só as primeiras 5, né, foram usadas para gerar o modelo. O resto não foi, o resto é só lixo. Então eu quero saber se o Spikings Lab vai ser capaz de dizer que a probabilidade é alta, né, de que esses caras aqui sejam zero. Tá? Aí eu fiz aqui o código do Spikings Lab, tá vendo? Bem parecido com o que eu mostrei para vocês na aula passada, só que da aula passada era aquela primeira versão que era um pouquinho problemática e demorava um pouco para rodar. Esse caso já é usando a delta de Dirac, tá certo? Então, vocês veem aqui que não tem delta, tá vendo? Não tem delta chain, o outro chain, né? Que agora, o delta antigamente era aquele cara que ou era 0 ou era 1, que eu multiplicava o beta para dizer se o beta se aquele componente beta faz parte do modelo ou não faz, tá? Então, aqui eu não tenho isso. Eu vou fazer o seguinte, né? O que eu quero chamar de atenção aqui para vocês? Não vou entrar em todos os detalhes do código. Por exemplo, né, às vezes uma ideia quando a gente está aprendendo MCMC é que a inicialização dos parâmetros. Né? Como é que eu vou inicializar as cadeias? Se eu tiver um método clássico, né, à minha disposição para estimar os parâmetros de forma rápida, né, eu vou usar. Tá? Porque é só inicialização, tá, pessoal? Então, se eu fizer a regressão usual, tá, de y com respeito a x, isso aqui, esse código LM, ele vai me dar as estimativas de máxima verossimilhança. Eu posso inicializar os meus betas na estimativa de máxima verossimilhança, não tem nenhum problema, tá? No MCMC, você tem que dizer de onde você vai inicializar o problema. Se a minha informação, se eu não estou sendo muito informativo a priori, né, o máximo, a máxima verossimilhança vai ser bem similar ao máximo a posteriori, digamos assim. Então, eu estou inicializando o meu algoritmo próximo da região de mais alta massa da posteriori. Então, isso evita de eu ficar um tempão para a cadeia convergir, tá certo? Ajuda, né, a evitar. Então, esse é um ponto. Eu inicializei, tá vendo, os betas como os coeficientes da regressão, tá? O sigma 2, a mesma coisa. Eu fiz simplesmente os resíduos, né? Calculei a variância dos resíduos e usei isso para inicializar o sigma 2. O resto eu tenho que criar meio que na minha cabeça, tá? Então eu inicializei assim, tal 2 é 10, P é tudo 0,5, as probabilidades, né, de ser 0,1. E, enfim, e o PIVEC eu botei todo mundo igual a 1. Então eu vou inicializar o algoritmo dizendo que todas as covariáveis estão presentes. E aí vamos ver o que a simulação me dá, certo? Agora, em cada pedaço desse aqui, pessoal, eu vou fazer as amostragens. Eu vou amostrar de P, depois vou amostrar de π, que são aqueles indicadores, né? São aquelas variáveis indicadores. E depois eu vou mostrar de beta, certo? Então, amostrei de π, amostrei de beta. O caso do π, pessoal, dá para ver, né? Essa expressão meio bizarrinha aqui, né? É exatamente essa expressão que está aqui desse lado, só que no log, certo? Então é aquele truque de calcular no log.
Então eu tenho um log de A0, que é esse pedaço aqui, que é o logaritmo. Então vai ficar log 1 menos pk. E aqui embaixo, esse outro pedaço aqui é o que eu estou chamando de log A1, tá vendo? É log de pk, log de raiz de etal 2, é esse pedaço. Aí vai ter esse pedaço aqui, né, menos log da soma de xk com xk, tá? Mais 1 sobre tal 2, certo? Elevado a meio, porque ele veio para cá, tá? E assim sucessivamente. Esse pedaço aqui é só escrever sem o expo. Mais xk vezes z, tá? Ao quadrado dividido pela soma, de novo, né? Mais 1 sobre tal 2. Então pega esse pedaço. Então calculei esse pedaço aqui de baixo e o pedaço de cima. E depois é só eu juntar tudo para formar essa probabilidade, né? Então eu calculei o log disso, esse cara, calculei o log e calculei o log desse aqui. Com os logs já calculados, é só eu exponenciar cada um, depois somar com pk, enfim, tá? Então foi o que eu fiz aqui. Esse pedaço eu estou jogando de volta, né, para o cálculo dessa probabilidade aqui, né, que é a razão entre esses dois termos. Então, simplificando, né, vai ficar assim. Tá? É só simplesmente trazer o cálculo dessa expressão para o código. Tá? Depois vocês podem olhar com calma. Ah, droga. Bom, então vamos lá. Aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu só tenho que lembrar de alguns detalhes. Né? Quais são eles? Quando eu amostrar o π, isso aqui é importante. Então deixa eu retornar. Quero voltar para esse caso. Eu preciso fazer uma certa compatibilização, que é o seguinte. Esse pedaço, eu estou amostrando um π, certo? Aí vamos supor que eu amostrei o π lá e o π deu 0. Se o π deu 0, um dos pKs deu 0, vamos supor. Se um dos pKs deu 0, o beta-k associado a ele tem que ser 0 também, tá certo? Se eu tiver, ao mesmo tempo, pk igual a 0 e beta-k, digamos, positivo, a probabilidade disso acontecer é 0, certo? Tá? Então, a verossimilhança vai ser 0, né? A conjunta, né? A densidade conjunta vai valer 0, porque tem uma incompatibilidade ali, né? O π é 0, mas o beta não é 0 ao mesmo tempo, tá? Então, isso vai acontecer com probabilidade 0. Para eu evitar isso, toda vez que eu amostrar um pK igual a 0, eu tenho que fazer o beta equivalente a ele ser 0, certo? Eu preciso estar sempre fazendo isso, para não gerar nenhuma incompatibilidade. Porque senão, na hora de amostrar lá de uma outra condicional completa de outra coisa, eu vou ter um pK que não bate com o beta, tá? Isso vai dar problema, o MCMC trava, tá certo? Tá? Então, eu só preciso tomar cuidado com isso. Amostrei o pK, ele deu 0, eu tenho que ir lá e mudar o beta. E botar o beta igual a 0 também. Tá certo? Senão não vai fazer sentido. Tá? Além disso, né, como outras condicionais completas, por exemplo, a condicional completa do beta, depende de olhar quais πs são iguais a 0, eu preciso também incorporar essa informação. Depois que eu gerei todos os πs, é o seguinte, para eu gerar de beta depois, né, na outra condicional completa, eu preciso tirar a coluna dos S0, né, a coluna de todos os Ks que dão 0. Então, esse pedaço é onde eu estou fazendo isso. Estou guardando aqui, ó, quais são os πs que dão 0. Guardo tudo em S0, tá? Porque depois eu vou usar na hora de gerar esses pedaços. E eu também vou precisar do D0, que é o length de S0. Fiz a mesma coisa para S1 também, porque... Enfim, né? Às vezes eu uso S0, às vezes eu uso S1, mas tanto faz. Por exemplo, quando eu criei o X, esse X underline aqui,
é o x menos o S0, que é esse cara, x menos S0. Mas o x menos S0 é a mesma coisa que x S1. Tá? Então, são coisas meio que equivalentes. Tá? Aí, depois de fazer a amostragem dos π's, eu amostro o beta. Tá? Aí eu vou mostrar o beta todo junto. Tá? Certo? E depois amostro sigma 2, tá? Por exemplo, que não vem dessa gama. Depois o tal 2, que vem dessa gama. Então, são tranquilinhos de fazer. E os PKs foram os primeiros que eu gerei, tá certo? Então, o PK já foi feito. Esse cara aqui também já foi. Aí é isso. Depois que eu fiz isso, depois eu gerei todo mundo, eu só preciso guardar, tá certo? Então, estou guardando aqui. O beta eu guardo na cadeia do beta, o pivec eu guardo na cadeia do pi, e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui é só para printar na tela a iteração a cada 100. Tá? No final, eu criei uma lista com todos os elementos da cadeia, tá? E retorno isso. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou rodar aqui o MCMC para poder mostrar para vocês. Então está rodando bem mais rápido, né? Porque a gente rodou na aula passada, só tinha rodado 1000 iterações, porque ele rodava mais lento. E eu deixei rodando enquanto eu ficava falando, né? Então nem vi quanto tempo que durou. Mas esse aqui é bem rápido, tá certo? Porque não tem mais aquele problema chato de ficar mostrando um beta dado todos os outros. Tá? Então aqui eu usei as duas coisas, bloco para incluir o beta, todos os betas no mesmo bloco, e também usei marginalização. Tá? Vamos ver como é que ficou. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei algum traço. Não coloquei. Mas a gente pode ver. Vamos lá, fazer o seguinte, plot, chain, $beta. Eu vou pegar o primeiro beta, tá? Que é o do intercept. Type igual N. Tá? Então, essa é a cadeia do beta referente ao intercept. Tá? Então, assim, não parece ter tido nenhum problema de convergência. Né? 2. Também não. 3. Também não. Tá? E aí, pessoal, vamos prestar atenção no seguinte, né? Nota que esses betas eles têm probabilidade positiva a posteriori de serem iguais a zero, né? Mas pelo eixo y até agora nenhum deles foi em nenhuma iteração, tá vendo? Né? Isso já é um indício de que o modelo ele deve ter colocado uma probabilidade a posteriori bem alta. Aqui eu diria até 1, né? Para esses betas. Vamos ver agora um beta que eu sei que é zero. Quer dizer, eu sei que na verdade aquele beta é igual a zero. O beta 6. O beta 6 eu sei que ele é zero. Ó, tá vendo? Aqui, olha, às vezes eu fico com um valor exatamente igual a zero na cadeia, né? Esse corte aqui embaixo tá me dando essa ideia, certo? Então é diferente da cadeia anterior, porque esse pedaço aqui, quase que essa linha que existe aqui embaixo, né, é o spike, tá? Vamos ver mais um. Vamos ver o do beta 7. O beta 7 eu sei que ele é zero. Ó, aqui dá pra ver meio que tem uma linha aqui embaixo, né? Tá certo? Então as cadeias são diferentes, né? O comportamento das cadeias é diferente. Dependendo se é um beta que de fato estava no modelo ou se é um beta que não está no modelo. Então isso aqui é, pessoal, só uma ideia, só para dar uma investigação inicial, tá? Sobre as convergências da cadeia. Então, vamos lá, vamos olhar aqui os índices do MCMC. Fiz o seguinte, por desencargo, né, eu sempre faço um burn-in, aqui eu peguei metade do MCMC, joguei fora, a primeira metade, fiquei só com o resto. Então, fiz isso, gerei a cadeia do beta, cadeia do pi,
P, sigma 2, tal 2, tá? Agora eu vou tirar isso aqui para poder limpar. Tá? E aí vou gerar os histogramas, tá? Então isso aqui vai gerar os histogramas para todos os parâmetros, né? Para todos os pis. O que são os pis? Os pis são aqueles casos que são 1 ou 0, tá? Então, isso aqui vai ser útil? Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Não, isso eu chamei de histograma, mas provavelmente porque eu copiei e colei de algum lugar, tá? Então, olha só o que acabou acontecendo. O Pi1, eu tive, sei lá, acho que uma iteração onde ele foi 0. O Pi2 foi sempre igual a 1, esse sempre igual a 1, sempre igual a 1, sempre igual a 1. Esse aqui ficou mudando, tá vendo? Mas na maioria das vezes foi 1 e assim sucessivamente. Esses gráficos parecem código de barra, né? Mas quer dizer que misturou bem a cadeia, né? Porque ela fica saltando de 0 para 1, de 0 para 1, de 0 para 1. Então, ó, o 9, por exemplo, 9 tem altíssima probabilidade de ser igual a 0. Vamos lá, vamos fazer agora o vetor de médias. Tá? Então, ó, esse min π, eu vou pegar aquelas cadeias que eu mostrei para vocês, do π, e vou aplicar a média, né, linha a linha. Então, ó, se eu fizer min π, eu tenho a média posteriori, tá, dos πs, certo? Então, aqui eu tenho a probabilidade estimada posteriori do primeiro beta estar no modelo, do segundo estar no modelo, terceiro estar no modelo e assim sucessivamente. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, esses primeiros 5 eu sei que fazem parte do modelo. Esses aqui não. Esse aqui eu sei que não fazem parte. Tá? Então, olha que curioso, né? Esse modelo ficou um pouquinho diferente, porque ele teve umas probabilidades relativamente altas, né, de inclusão da covariável no modelo quando eu não deveria incluir, né? Só que assim, ainda é menor do que 50%, digamos, né? Então eu ficaria mais inclinado a não incluir do que a incluir, né? Esse aqui foi bem pequeno, tá vendo? Esse aqui foi bem pequeno, 3%. Esse aqui 30%, já foi um pouquinho maior. Agora, esse aqui, né, é meio esquisito, né? Foi o sexto cara, o sexto valor, a sexta cadeia. Ela deu 80% das vezes, o beta deu positivo associado a ela, certo? Tá? Então isso aqui não é desejável. Tá? A gente já vai ver uma forma de corrigir, tá? O que eu quero com isso? Tá. Então nesse pedaço, o que é isso? Vou botar para rodar esse, só para me lembrar o que tem aqui, mas eu acho que são os isso. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu só plotei esses valores, tá vendo? 0.99, 1.798, tá vendo? Então, aqui eu tenho o K, eu tenho cada beta K na linha, e aqui em cima eu tenho a probabilidade do beta K ser igual a 1, ser diferente de 0, ou seja, igual a 1. Então, se eu plotar os segmentos, tá? Eu consigo ver aqui, esse aqui eu não preciso. Eu consigo ver as probabilidades de cada beta, tá certo? Então, parece que tem um conjunto aqui, né, desses betas que não devem ser significativos, né? E esse aqui, a minha tendência seria classificar ele como sendo significativo, como sendo parte do modelo também. O que não é desejável, né? O modelo cometeu um erro, tá bom? Digamos assim. Mas todo mundo entendeu a implementação? Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Tá, não. Bom, então vamos lá, vamos voltar para o quadro, né? A gente identificou essa esquisitice aqui, isso não é desejável, né? E o ponto é o seguinte: será que isso é defeito do modelo? O que será que pode estar causando esse tipo de coisa? E será que eu tenho como melhorar ainda mais a formulação? Lembrando que a gente veio lá daquela versão 1, né, que tinha o problema de ter convergência lenta. Então, só para a gente finalizar, tá, pessoal?
Aqui eu anotei mais um problema que aconteceu. Dessa vez é um problema menor, tá? Mas ainda assim é um problema que, se a gente puder solucionar, né, melhor. Vamos notar o seguinte, tá? Esse modelo de Spike and Slab que eu defini com vocês assume que os PKs são diferentes para cada K. Ou seja, eu vou ter lá um PK, um para cada beta, né? E todos eles têm uma distribuição Bernoulli, e cada um com a sua probabilidade de sucesso, tá? Então, o que é importante aqui é anotar que esse P tem um índice K, tá? Intuitivamente, para mim, isso faz sentido, porque cada covariável vai ter uma probabilidade diferente, né, de ser positiva, tá certo? De ser positiva, né? De ser positiva não, de influenciar o Y, né? Ou seja, de estar no modelo. Só que isso aqui acarreta um certo problema, tá, pessoal? Qual é o problema? Quando a gente foi fazer a condicional completa, que eu não dei muita ênfase para isso, mas quando a gente for fazer a condicional completa do PK, né, qual foi a condicional completa que resultou? Isso aqui resultou numa beta de parâmetro A mais PK, 1 menos PK mais B. Tá? Onde o A e o B vêm da priori do PK. Tá? Então eu estava dizendo assim, PK tem distribuição beta A, B. Então, isso aqui não está variando muito, certo? Porque o PK ou é 1 ou é 0. Então, a minha condicional completa dos PKs ou está sendo, eu estou tendo, né, duas possibilidades, né? Ou está sendo PK, ou estou mostrando, ou eu estou mostrando de uma beta A mais 1 e aqui B, certo? Quando o PK é igual a 1. Ou então, eu estou mostrando de uma beta a B mais 1, certo? Então, assim, o PK, ele não muda muito, certo? O PK, no meio do algoritmo, né? Ou ele vem de uma beta A mais 1B, ou vem de uma beta AB mais 1, né? Ou seja, todos esses PKs aqui, eles são muito próximos uns dos outros, mesmo que a covariável esteja presente no modelo ou que não esteja presente. Porque esse A e esse B são valores pequenos em geral, né? A gente não está sendo informativo, né? A gente não costuma ser informativo a priori, tá? Então, isso aqui ou vem de uma beta 1, 0 aproximadamente, ou vem de uma beta 0, 1 aproximadamente, né? É claro que o A não é 0 e o B também não é 0, mas eles tendem a ser próximos de 0, ainda que não seja, tá? Ainda que seja A1 e B1, tá? A e B sejam iguais e iguais a 1, né? Não varia muito, ou seja, esses PKs, eles nunca vão ser muito perto de 0 ou muito perto de 1, tá certo? Eles vão estar sempre ali ao redor de meio, tá? E esses PKs, eles influenciam, né, no valor do PK, né? Porque o PK, ele é uma Bernoulli com probabilidade de PK. Se essas probabilidades estão perto de meio, né, elas não mudam muito, né? Então, qual que é a ideia? E isso aqui é um problema, por quê? Porque isso faz com que as probabilidades não sejam tão distantes de meio assim, né? Então, isso pode estar associado ao fato desse cara aqui ser elevado, né, ser tipo perto de meio, e esses aqui também serem mais ou menos perto de meio. Eu gostaria de não ter esse compromisso todo, né, das minhas probabilidades estarem perto de meio. Tudo bem que essa daqui não é, tá? Mas, enfim. Mas a tendência é essa, né, dos valores ficarem perto de 0,5. E será que eu consigo contornar isso? A questão é, sim, eu consigo. Como é que eu faço para contornar? Então, aí vem a explicação no próximo slide. É o seguinte. Vou pular esse aqui porque depois eu volto para ele. Então, ó, esse era o modelo na sua versão 2. Ele supunha que o PK tinha a distribuição Bernoulli PK e aqui PK. Então, quando eu for combinar a priori e verossimilhança, né, para formar a condicional completa, só vai aparecer PK duas vezes. Nesse PK, dentro do PK, e
na sua própria priori. Agora, se eu mudar ligeiramente o modelo e assumir que todos os picars têm a mesma probabilidade a priori, P, né, de estarem ligados ou não, né, de estarem, do beta estar presente ou não, e colocar uma a priori para o P, aí o que vai acontecer, pessoal? Isso aqui muda um pouco a interpretação do modelo, tá? Porque eu tenho uma mesma probabilidade para todos os picars. Aí qual que é a ideia disso? A ideia é, esse modelo, ele diz o seguinte, ele diz que, primeiro, você vai sortear pensando em como gerar do modelo, né? Significa que você sorteia uma proporção, né, de colunas para apagar, né, na hora que você está gerando o dado. Depois que você sorteou, essa proporção é dada pelo P. Então, nesse caso, o meu P vai ser tipo meio, né? Então, quer dizer que metade das covariáveis vão estar presentes e metade não vai, porque eu gerei assim, né, no caso dos Y, né? Mas ainda assim, né, cada uma delas tem sua própria probabilidade de estar ativa ou não estar ativa, né, que seria o picar, certo? Tá? Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu for coletar os P's na hora de gerar a condicional completa, a condicional completa dos P's já vai ser uma beta e que vai levar em conta, né, o somatório dos P's, tá certo? Então, esse P que aparece aqui, ele se ajusta pela quantidade de P's que são iguais a 1, né? Então, ele vai ajustar aqui, tá vendo? Então, se eu tiver metade, né, dos P's sendo igual a 1, isso vai se refletir na condicional completa, vai se refletir aqui e vai se refletir aqui, tá certo? Então, quando eu fizer isso, essa beta aqui agora, né, essa distribuição condicional completa dos parâmetros da beta, vão variar em muito mais do que 2, né? Aqui só podem assumir 2 valores. Aqui não, aqui pode ser A mais 1, A mais 2, A mais 3, até A mais D. E o B é a mesma coisa, pode ser B mais 1, B mais 2, até B mais D, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho mais variabilidade no P. Eu consigo valores de P perto de 1 e perto de 0 também, tá? Então, pessoal, é uma mudança, digamos assim, pequena no modelo, né, com a esperança de que esses P's variem um pouco mais, né, cheguem mais perto de 1 e mais perto de 0, tá bom? Então é como se fosse uma versão 3 do modelo. Só o que eu tenho que mudar nenhuma condição completa muda, só a do P, que muda desse jeito, né, para incluir soma. E quando eu for fazer quando for mostrar do picar, eu tenho que lembrar que só existe um P, tá? Então as minhas condicionais vão ficar assim. Então eu posso definir um outro amostrador de Gibbs com base nesse modelo. Então foi o que eu fiz aqui. Eu tenho, esse foi o Spikers Lab, né, que a gente mudou, e é porque aqui não está batendo, tá? Então a versão V4 é o V3 do slide e o V3 daqui é o V2 do slide, tá? Mas depois eu mudo o nome para ficar certinho. Então, ó, esse foi o gráfico gerado no caso, né, do modelo na versão 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a versão 3. Essa versão 3, pessoal, é bem parecida com a outra. A única mudança que acontece é na hora de amostrar o P, tá vendo? Eu amostro o P um valor só R beta. Tá? O P não tem múltiplas entradas, não é um vetor. Aqui ele é um escalar. Tá? E aí, quando eu for gerar os valores, eu mostro para vocês. Vou botar para rodar aqui. Ele também roda rápido, tá? Eu não passei pelas condições completas porque são a mesma coisa, tá? Só vai mudar aqueles 2 pontos que eu mostrei para vocês no slide. Tá? Aí vamos ver aqui as cadeias. Ó, essa é do P1, 2, 3, 4, 5, 6. Já está misturando talvez um pouquinho mais. 7,
8, 9 e 10, tá? Vamos ver as estimativas pontuais agora. Agora melhorou, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Essas aqui fazem parte do modelo. Essas aqui não fazem, tá vendo? Então caiu lá de 0,70 alguma coisa para 0,40 alguma coisa, né? E as outras ficaram bem menores, tá vendo? Esse daqui tava tipo 30%, esse daqui tava 30% também, né? Então diminuiu bastante. Isso, pessoal, foi aquele P, né, que a gente gerou, certo? Então, ó, se a gente for visualizar, ó, tá vendo o que aconteceu? Ficou bem mais abaixo aqui, né? Essa probabilidade ela estava cá em cima. Então, isso aqui, pessoal, só para dizer que, enfim, só para dar uma introdução, né? A gente rodar um modelo e pensar, pô, que partes do modelo que a gente poderia talvez melhorar, que a gente poderia definir diferente? O que isso acarretaria na posterior, né? Será que geraria valores mais afastados, né, do centro? Será que geraria valores mais próximos do centro? Tá. Então, para isso, por isso que eu fiz essa discussão toda. Aí, se a gente quiser comparar, só para a gente finalizar, né? Aí aqui já praticamente acabou os slides. Eu só queria mostrar para vocês esses dois lado a lado, tá vendo? Isso aqui é na versão 2, esse aqui é na versão 3. Então, o meio está aqui em algum lugar, né? Olha como aqui os valores estão bem mais próximos de meio. Enquanto aqui, ó, por exemplo, esses aqui já estão bem mais baixos. Ele identificou melhor esse ponto, né? Ele ficou abaixo de meio, não muito abaixo, mas um pouquinho abaixo, tá? Mas gerou resultados melhores, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então vou terminar por aqui e aí a gente se fala então na quinta-feira, tá bom?